Olá, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo que eu estou gravando da série Perguntas e Respostas sobre Ateísmo e História do Ateísmo. Tá? No vídeo de hoje eu vou responder dois questionamentos que eles estão mais direcionados à história do ateísmo. Tá? Um questionamento foi feito pelo Valdeir Santana, que ele pergunta sobre como era a questão do ateísmo na Idade Média, e uma outra pergunta foi feita pelo César Frank, onde ele pede para eu comentar um pouco sobre o padre Jean Meslier. Tá? Então, respondendo a esses dois questionamentos, eu tenho aqui como base, tá, do meu conhecimento em relação a esse assunto o livro do Minoá, História do Ateísmo. Aqui ele tem um capítulo que fala sobre a Idade Média, né? Que ele até pergunta aqui, um ateísmo medieval, ou seja, é possível falar sobre ateísmo na Idade Média? Então esse é um questionamento, tá, que ele vai tentar desenvolver, e eu tenho aqui numa outra parte do livro, tá, o Manifesto do Abade Meslier, 1729, tá? Então onde ele vai falar então sobre o padre Jean Meslier. Então, o que acontece? Ateísmo e Idade Média. A nossa visão tradicional sobre a Idade Média é que a Idade Média é um momento da história da Europa, entre o século V e o século XV, onde a sociedade é profundamente religiosa e não há espaço para outra forma de pensamento. Tá? Não há espaço para outra forma de crença, tá? Nem outra forma de crença religiosa e nem para a descrença religiosa, e no caso, o próprio ateísmo. O que o Minoá coloca é que nós devemos ter certa cautela, porque o período medieval, apesar dele sim ter essa marca da religiosidade de fundo católico, né, como algo preponderante, o período medieval ele é um período onde a dúvida, o ceticismo e até mesmo a descrença, elas existem, tá? Elas são cultivadas, porém, em condições adversas, é preciso um esforço para tentar mapear e encontrar esses elementos, tá? Mas eu poderia aqui citar alguns fatos que ajudam a desfazer um pouco essa visão do período medieval como algo apenas religioso. Tá? Primeira questão, a permanência durante muito tempo de povos com religiões politeístas. Tá? Quando o Império Romano termina no século V, tá? Dentro das fronteiras do que era o Império Romano, o cristianismo tinha avançado. Porém, existiam muitos outros povos fora das fronteiras do Império Romano, tá, que mantinham suas crenças religiosas politeístas. E nos séculos seguintes, 6, 7, 8, 9, tal, vão existir outros povos que vão adentrar o território europeu, que vão ter suas crenças politeístas e que apenas lentamente vão passando por um processo de cristianização. Então esse é um ponto. Tá? Um outro ponto importante é a existência de movimentos heréticos, as chamadas heresias. Tá? A Igreja Católica ela tinha uma forma de compreender a fé cristã. E isso, a maneira como a Igreja Católica entendia é o que ela denominava como uma ortodoxia. Tá? Então, a forma correta de entender. Porém, em diversos setores da sociedade europeia, em determinados grupos, o que se desenvolve são visões heterodoxas, formas alternativas de entender os fundamentos da fé cristã, o que dá origem a movimentos que são denominados pelas autoridades religiosas como movimentos heréticos, como heresias, que representam uma ameaça à unidade da fé cristã em território europeu. E aí, quando isso acontece, a Igreja Católica, juntamente com o poder temporal, tá? Que é
o poder representado pelos reis, eles atuam no sentido de acabar com esses movimentos heréticos. E também o Minoir mostra aqui, já mais para o final do período medieval, século XIII, XIV, XV, que a igreja ela também atua no sentido de fazer processos investigativos para saber o grau de fé da população, né, o comprometimento dela com a fé cristã. E a partir desses processos investigativos, muitas vezes são colhidos depoimentos de pessoas que mostram dúvidas, ceticismo e uma rejeição da fé cristã, tendo uma visão de mundo materialista, o que leva a um ateísmo, tá? Ainda que não seja teorizado a questão do ateísmo por esses indivíduos cujos depoimentos são colhidos, mas está lá. Então nós temos a existência desses indivíduos, tá? Que obviamente serão alvo de repreensão e, se for o caso, até mesmo de repressão por parte das autoridades religiosas. E sem falar também, o último ponto que eu gostaria de colocar, que durante o período medieval, principalmente na Baixa Idade Média, nós temos o desenvolvimento da escolástica, que é uma corrente de pensamento teológica que busca aliar a filosofia aristotélica, principalmente a questão da racionalidade, como uma forma de provar a existência de Deus, ou seja, provar racionalmente a existência de Deus. O expoente máximo dessa tentativa foi o Tomás de Aquino no século XIII. Quando nós temos um pensador que busca usar da razão como um meio de tentar provar a existência de Deus, é que aí nós temos algum problema, digamos assim, em relação à fé. A fé ela não tem toda essa força que a princípio se pensa que ela poderia ter para dar a palavra final, tá? Então, que nós temos germens, sementes de dúvidas e incertezas que estão tentando ser dirimidas a partir desse processo, tá? Então essa seria a questão. Então o ateísmo, ainda que não teorizado, ele é algo latente em determinados indivíduos e grupos da sociedade medieval. Tá? E obviamente que, se forem vistos como uma ameaça, eles serão reprimidos. A questão do padre Jean Meslier. Tá? Quando eu comecei a pesquisar sobre a história do ateísmo, me deparei com essa figura. Tá? O padre Meslier, ele foi um padre francês que nasceu no século XVII, nasceu em 1664 e faleceu em 1729. Durante 4 décadas, ele foi o responsável por uma paróquia no interior da França, onde ele desenvolveu suas funções eclesiásticas sem chamar a atenção. Tá? Ele era visto como um exemplo pela Igreja Católica. E quando ele falece, em 1729, são encontradas cartas e manuscritos onde o padre Meslier, surpreendentemente, ele desenvolve uma visão de mundo ateísta, ou seja, tudo aquilo que tinha fundamentado a vida dele é rejeitado nessas cartas que ele escrevia secretamente. Tá? Ele usa de um método cartesiano, que é um método da dúvida por meio da razão, para colocar a fé numa posição defensiva e acusá-la de ser insuficiente, como um meio de sustentar verdades. E a partir daí o Meslier ele vai desenvolver uma visão materialista, ou seja, o que existe é o mundo natural formado pela matéria. Então a ideia de Deus, de sagrado, de qualquer outro valor transcendente é rejeitado pelo padre Meslier. Tá? A ele, há uma frase que costuma ser atribuída a Voltaire, onde ele disse que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Tá?
Então é um grito de guerra, digamos assim. Tá? O que chama atenção em relação à história do Padre Meslier é que ele escreveu, né, esse registro onde ele manifesta explicitamente uma visão de mundo ateísta de maneira secreta. E isso só foi conhecido depois do falecimento dele, que ocorreu em 1729. Na segunda metade do século XVIII, as cartas do Padre Meslier vão circular pela Europa e ser muito difundidas dentro de um contexto iluminista, onde a crítica às instituições religiosas se tornam cada vez mais fortes. E aí o Padre Meslier ele se tornará bastante popular. Tá? Então essas seriam as minhas respostas em relação a essas duas perguntas. E nos próximos vídeos eu pretendo abordar e responder novos questionamentos. Então, quem tiver questões pode escrever aqui embaixo do vídeo nos comentários, né, as dúvidas que gostariam que eu respondesse, que eu vou me esforçar para dar um retorno a vocês. Tá? Então, peço que curtam o vídeo, compartilhem. Quem não for inscrito no canal, que se inscreva. E em breve eu retorno com novos vídeos.